Olá a todos, meu nome é Ansel Lankman, sócio e responsável técnico pela Lank Engenharia. O tema de hoje é sobrecargas nas lajes. As lajes são apoiadas nas vigas, e as vigas, por sua vez, apoiadas nos pilares que transmitem todo esse peso para o solo. As lajes descarregam sobre as vigas o seu peso próprio e o peso de tudo que estiver em cima delas. O revestimento, os pisos, as alvenarias, os aparelhos sanitários, enfim, tudo que compõe a edificação naquele momento. Além desse peso próprio todo, vai também para as vigas as sobrecargas que estão sobre as lajes. São as pessoas, os móveis, os elementos decorativos, tudo que foi colocado depois da edificação pronta. As sobrecargas mais comuns que nós observamos hoje em dia podem ser divididas de algumas maneiras diferentes. Primeiro, nós temos as cargas permanentes, que são incorporadas à edificação. Elas seriam representadas pelas paredes novas que foram construídas depois, um mezanino que foi também edificado depois, uma banheira, um piso que foi, nós chamamos isso de enchimento de piso, um piso que foi elevado para cumprir uma certa meta da arquitetura, para fazer um nivelamento de piso. Uma novidade que apareceu recentemente, nós chamamos de piso sobre piso. E o que é isso? Alguns fabricantes de materiais vendem argamassas com a promessa de que essa argamassa irá dar uma aderência perfeita do novo piso sobre o piso primeiro. E para isso não é mais necessário você fazer a remoção do primeiro. Isso é muito bom, vai te dar uma tranquilidade, uma facilidade na obra, menos despesa, mas você está trazendo uma sobrecarga sobre a laje, porque a laje foi projetada para ter um piso e agora ela vai ter dois. As sobrecargas de caráter temporário são aquelas que estão presentes sobre a laje por um período de tempo específico e também por conta de algum evento específico que está sendo realizado naquele momento. Em geral, são as obras que estão sendo feitas lá. E elas são representadas pelos materiais ali estocados e pelo entulho que está ali guardado até que chegue o momento deles serem removidos. A organização de um canteiro de obras é um assunto muito complexo e muito importante e que é ensinado inclusive nos cursos de engenharia, para que aqueles materiais todos ali guardados não atrapalhem a funcionabilidade da obra e também não cause uma sobrecarga excessiva em determinados locais de área reduzida na laje. Você, síndico, tem que se preocupar também com esse assunto, mesmo porque, às vezes, os entulhos estão acumulados por exigências do próprio condomínio que não permitem que se coloque caçambas na rua, que não permite que se fique descendo materiais a todo momento, eles determinam horários específicos. Então, você precisa adequar essa necessidade às condições das lajes que você está administrando. As sobrecargas removíveis são aquelas que estão presentes e que não fazem parte da edificação. Normalmente é a mobília, arquivos, móveis, plantas e até as pessoas que estão transitando por ali, porque uma hora elas estão e uma hora não estão. Bem, essas cargas, às vezes, elas também são tremendamente exageradas e o síndico precisa estar muito atento para que, de repente, um móvel, um maciço, não tenha um peso absurdo que possa exceder aquele limite de sobrecarga que nós falamos de 150 kg por metro quadrado. E qual deve ser, então, a atuação de você, síndico, na administração desses problemas? Em primeiro lugar, fiscalizar as obras que estão sendo realizadas nos apartamentos. A NBR 16280 te dá muito poder para você se inteirar do que está sendo feito, aprovar ou não, fiscalizar as obras em si, enfim, atuar em cima para que esses problemas de sobrecargas não ocorram ou pelo menos ocorram de maneira minimizada. Uma outra coisa que você pode fazer é cuidar de uma fiscalização permanente das mercadorias de tamanho avantajado que chegam no seu condomínio.
elementos decorativos. Eu já vi, por exemplo, leões de madeira maciços que se usa como elementos decorativos, né, que pesam, mas sim uma enormidade e são colocados num determinado canto da sala e que, evidentemente, é uma sobrecarga indesejável. E uma outra coisa que você pode fazer, que é extremamente útil, é o seguinte: divulgar, inteirar, fazer propaganda, enfim, conscientizar o máximo que você puder os seus condôminos de que esse assunto é um assunto importante, que é relevante para todos os condôminos e que aquela ideia antiga de que eu posso porque o outro não está fazendo é uma ideia totalmente falsa e de repente pode criar um imbróglio até a nível judicial para cima do condômino que não observar esse tipo de conceito. Vamos responder um e-mail enviado pelo Pedro, que é o síndico de um condomínio na Zona Sul de São Paulo. O Pedro nos pergunta quanto pesa uma pilha de sacos de entulho. É preocupante? E nos manda a foto de uma obra que ocorre em um apartamento no condomínio que ele administra. Muito bem, Pedro. Eu vou analisando a fotografia que você nos mandou. Eu imagino que aqui tenha perto de 20 sacos de entulho, mais ou menos. Um saco de entulho cheio, como esses sacos estão, nós podemos estimar o peso de cada um deles uns 50 quilos, mais ou menos. 50 quilos vezes 20 sacos são 1.000 quilos, uma tonelada. Agora, nós temos que pensar na área que esses sacos estão ocupando. Eu imagino que esses 20 sacos estão ocupando uma área de 2 por 2, já imaginando uma área pequena assim a favor da segurança, 4 metros quadrados. Então, 1.000 quilos dividido por 4 metros quadrados são 250 quilos por metro quadrado. Nós falamos anteriormente que o ideal seria que a coisa ficasse no limite de 150, nós estamos com 250. É mais do que pode. Mas nós temos que pensar em algumas coisas que são atenuantes para esse problema. Primeiro, é uma carga, uma sobrecarga de caráter temporário. Vai ficar por pouco tempo e logo vai embora. Segundo, não é uma sobrecarga demasiadamente excessiva. 150 para 250 você pode pensar, puxa, mas é quase o dobro. Mas essa diferença não é tão relevante se a gente pensar que é por pouco tempo apenas. O que eu posso aconselhar a você é o seguinte: primeiro, que se remova logo isso o mais rápido que se puder. Segundo, que esse material seja estocado nas beiradas da laje, próximos das vigas, que são os pontos de apoio dessa laje. Obrigado, Pedro, e a todos vocês que tiverem dúvidas como essa, mande para mim, vou responder a todas e, se possível, incluir num dos nossos próximos programas. Até o próximo!